Para você também que está chegando aí no vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9, a cura de um paralítico. Nós vamos estar aqui ressaltando o que o impacto da vida do nosso Senhor Jesus Cristo causa nas nossas vidas. Amém? Esse homem foi impactado por Cristo. Então, Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 ao verso 9. Diz assim o texto: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, mais uma vez eu te peço, toma minha vida em tuas mãos, toma o meu intelecto, os meus sentimentos, e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações. Senhor, te pedimos que o Senhor venha nos iluminar, para que venhamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Toma, Senhor, em tuas mãos também, Senhor, os nossos amados irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua palavra, o teu evangelho. Continua com eles, dando forças, ânimo, Senhor, e que o teu evangelho, Pai, seja propagado aos 4 cantos deste planeta. É o que nós te pedimos, Senhor, e lhe agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Amados, Jesus estava ali, indo em direção ao encontro de um homem que estava sem as suas esperanças. Estava ali buscando há 38 anos a espera de um milagre. E Jesus, ele mudou o caminho e foi de encontro àquela pessoa, aquele paralítico que estava de frente àquele tanque. Havia ali, como diz a palavra, muitos cegos, coxos, esperando que a água fosse agitada para pular dentro. E muitas das vezes, muitos de nós ficamos esperando há tanto tempo, certas situações mudarem em nossa vida. E quando Jesus ele chega, ele impacta, irmãos, as nossas vidas, seja em qual for o âmbito que nós precisamos. Os mesmos fatos impactaram a vida deste homem, e esses mesmos fatos impactam as nossas vidas. O primeiro fato que nós vamos observar aqui, e que nós temos que observar, é que nós somos observados por Jesus. No verso 6 diz aqui: Jesus vendo o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Aquele homem estava naquela situação, e na frente daquele tanque
38 anos esperando a cura. Aquele homem estava de frente àquele tanque antes de Jesus nascer em Belém, pois Jesus começou o seu ministério com 30 anos e veio terminá-lo com a sua morte e ressurreição aos 33. Ou seja, Jesus encontrou aquele homem muito antes de ter ido para a cruz. Então aquele homem já estava esperando a cura antes de Jesus ter o seu nascimento em carne em Belém. E ele estava à espera, na frente daquele tanque. Jesus ele poderia estar em outro lugar, mas ele quis ir ver e curar aquele homem. Amados, Deus nos escolheu. Deus escolheu a cada um de nós, meus irmãos. Assim como o Senhor nos conhece, assim como o Senhor conhecia e sabia que aquele homem estava lá, esperando há 38 anos por um milagre, por uma nova vida, por uma transformação. O Senhor conhece a cada um de nós no íntimo e no nosso profundo. Ele sabe das nossas angústias, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe daquilo que esperamos, Ele sabe daquilo que lutamos há tantos anos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz o seguinte: o Senhor diz para Jeremias: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Amados, o Senhor já conhecia aquele homem antes dele estar informe, no ventre de sua mãe. O Senhor, Ele te conhece, o Senhor, Ele me conhece, Ele nos conhece antes de estarmos formados no ventre de nossas mães. O Senhor sabia que aquele paralítico precisava. O Senhor sabia do toque que aquele homem precisava. O Senhor sabe do toque que você precisa. O Senhor sabe do toque que eu preciso. Ele sabe aperfeiçoar. Ele, como engenheiro dos engenheiros, ele sabe o parafuso que deve apertar, aonde ele deve dar uma folga. O apóstolo Paulo escreve em Efésios, capítulo 1, versículo 4, e ele diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes que esse mundo fosse formado, Deus já havia nos escolhido, irmãos. Olha que privilégio. Jesus já está nos observando antes da fundação deste mundo. Jesus já está cuidando de nós antes da fundação deste mundo. Nós temos que ter esse fato em nossos corações e guardarmos que nós não estamos alheio às circunstâncias da vida, mas que tem um Deus que cuida de nós, que tem um Deus que nos observa. E como diz o apóstolo Paulo aqui, ele nos escolheu diante dele em amor. Ele nos ama, ele te ama. Ele amou este homem. Outro ponto que nós vemos aqui, Jesus, ele sabia do problema daquele homem. Jesus, ele sabe do seu problema. No verso 6, ele continua dizendo: sabendo que estava neste estado há muito tempo. Muitas das vezes, irmãos, nós lutamos com circunstâncias há muitos anos. Cada um de nós aqui tem uma luta há anos. E a nossa vida é de luta e vitória, luta e vitória.
Amém, igreja? Porque assim o Senhor nos faz mais que vencedores. É assim que a Bíblia te chama, é assim que a Bíblia nos chama. Nós somos mais que vencedor, mas para você ser vencedor, tem uma batalha a vencer. Tem uma luta a se enfrentar. E tem um Deus maravilhoso que nos guia e vai na nossa frente diante dessas batalhas. O Senhor não nos deixa sozinhos, irmãos. Nós, quando olhamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todos os homens que Deus separou, homens e mulheres, que Ele separou e colocou, as circunstâncias e batalhas, Deus estava à frente. O salmista fala, Ele é galardoador dos que o buscam. Nós estamos aqui, você está aqui clamando a Deus, buscando a Deus, crendo em Deus. Ele luta a sua batalha, Ele luta as nossas batalhas. Mas há um despertamento, há um envolvimento, há um ir. Cristianismo, irmãos, é sacrifício e amor. É deixar as coisas que nos traz comodidades, muitas das vezes, para buscarmos o sobrenatural de Deus. Esse homem ficou de frente ao tanque 38 anos. Ele poderia ter ido para a casa dele. Depois, sei lá, de 5 anos. Não aconteceu nada, meu Deus. Esse negócio aqui do anjo, todo mundo pula na minha frente. Nós vamos ver aqui um pouco mais à frente. Ele poderia ter ido para a casa dele. Ter ficado lá. Tomando água. Comendo. Deitado num leito. Esperando a morte. Mas ele não, ele ficou ali esperando. Amados, o Senhor conhece a sua necessidade, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe das nossas lutas. Se Deus moveu o seu coração para que você continue na batalha, por essa circunstância, que muitas das vezes possa estar demorando, continue. Não desanime. Paulo diz lá, quando ele escreveu a igreja de Filipos, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Tudo. Irmãos, tudo é tudo. Em Cristo, nós somos supridos, mesmo nas nossas fragilidades. O Senhor nos supre. O Senhor nos dá força. E esse tempo, muitas das vezes, de luta, de espera, muitas das vezes gera no coração decepções. Que é outro fato que nós vemos aqui na vida deste homem. No verso 7 ele diz: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Amados, o problema é que muitas das vezes nós fazemos como esse homem, tentando colocar o Senhor dentro da nossa caixinha. Deus, Ele não está, irmãos, limitado à nossa mente, aos nossos pensamentos. Deus, Ele não está limitado àquilo que nós achamos que Ele deve fazer segundo o que nossas cabeças planejam. E quando isso acontece, fazemos todo um plano e não acontece daquela forma que acontece, irmãos, nos decepcionamos. Eu não tenho ninguém para me jogar dentro do tanque. E aí começa a vir aquele pensamento: eu estou sozinho. Jesus me abandonou, Deus me abandonou, eu estou aqui sozinho. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, no versículo 26, os discípulos estavam enfrentando ali uma tempestade, e a água entrando no barco, e Jesus estava dormindo. E eles entraram em desespero e começaram: mestre, mestre,
Acorda, nós vamos a pique, o barco vai afundar, mestre. E Jesus diz lá em Mateus 8, 26, tão medrosos, homens de pequena fé, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Essas decepções, a espera, e muitas das vezes as coisas acontecerem na vida de outros e não acontecer na nossa, irmãos, gera falta de fé. Há momentos em nossas vidas que tudo fica tão difícil, que parece que o mestre está dormindo e parece que ele não acorda. Mas ele, irmãos, só está nos ensinando que o método dele é melhor. Ele só está nos ensinando a tirar a água do barco. Ele está nos ensinando a esperar que o tempo dele é melhor. Que a forma que ele faz é melhor. Outro ponto que nós vimos na vida desse homem é as oportunidades, e que muito afetam a gente, é as oportunidades perdidas. Ele fala aqui no verso 7, enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Não desanime, irmãos, com as oportunidades que passam pela tua vida. Oportunidades que possam ter se perdido. Pois no tempo certo, Deus ele vem intervir em nosso favor. Aquele homem, mesmo diante dessa situação tão difícil e tão desanimadora, ele não desistiu. Ele continuava esperando ali, mesmo ele sabendo que não tinha ninguém para jogá-lo dentro daquele tanque, mesmo ele sabendo que não tinha, que as pessoas pulavam na frente dele, né? Igual aquela história, né? Farinha pouca meu pirão primeiro, né? O pessoal pulava, e ele ficou lá, ó, há 38 anos. E ele esperava que alguém tivesse misericórdia e jogasse ele dentro da água, quando a água daquele tanque se movesse. Imagina isso, irmãos, 38 anos de espera. E aí Jesus, ele vem, irmãos, assim como vem para nós, e nos dá uma palavra que anima o nosso coração. Versículo 8. Então lhe disse Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e anda. A palavra de Deus, irmãos, ela tem poder de mudar os nossos pensamentos, de quebrar todas as nossas decepções. A palavra de Deus, ela tem poder de desintoxicar a tua mente e de fazer você enxergar com o prisma de Deus, com um olhar sobrenatural. A palavra de Deus, ela tira os nossos olhos daquilo que é terreno, ela tira os nossos olhos do tanque de Betesda e coloca os nossos olhos no Cristo vivo e ressurreto. Jesus disse para aquele homem: levanta-te e anda. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu quero fé para continuar, você quer fé para continuar, então temos que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero andar com Jesus, eu quero transformação na minha vida, eu quero transformação na minha família, então eu tenho que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero mudança, eu quero sair de frente desse tanque de Betesda, onde estou há 38 anos, eu tenho que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que colocar em prática, eu tenho que vivenciar o Evangelho.
Cristo tem que emanar de mim, o Espírito Santo, ele tem que ministrar através do meu coração, impactar vidas lá fora, porque eu tenho que ouvir a palavra de Deus e ter fé para sair de frente do tanque de Betesda. Jesus disse essas palavras e aquele homem obedeceu de pronto. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E o próprio Cristo estava ali, falando com aquele homem: levanta-te e anda. Amados, a palavra de Deus é que vai gerar fé em nossos corações, em seu coração, para sair de frente do tanque de Betesda. É o Cristo que nos conduz, é o Cristo que nos dá a vitória, é Ele quem muda as circunstâncias. Aquele homem não tinha poder para isso, não tinha ninguém, mas ele tinha o Todo-Poderoso, o Soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava ali se importando com ele. Queridos, o fato de conhecer o poder de Jesus transforma as nossas vidas e a vida das pessoas. Muitas das vezes ainda estamos de frente a um tanque de Betesda, porque Jesus está trabalhando em nossos corações e nos ensinando a crer. No verso 9, diz aqui: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Perdão, no verso 9, imediatamente, o homem que se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Queridos, era o dia menos provável que aquele homem poderia dizer que ele ia ser curado, porque a lei judaica proibia até a cura no dia de sábado. Esse homem conheceu o sobrenatural de Cristo, o poder do Deus Todo-Poderoso. Amados, Deus, Ele usa os milagres que faz em nossas vidas para nos abençoar e abençoar outras pessoas. Esse homem estava ali há 38 anos e logo começou a andar novamente. Estava curado, 100%. E o poder de Deus, a glória de Deus foi manifesta. E todos que olhavam para aquele homem viam uma operação divina na vida dele. O fato de ver uma transformação, amados, nas nossas vidas, é através de Cristo, é através de andar com Cristo. No verso 9 diz: e pôs-se a andar. Muitas das vezes as dificuldades da nossa vida, elas tentam nos parar, tentam travar os nossos pés, paralisar-nos, parar de fazer aquilo que fazíamos antes para o Senhor.
mas o poder de Deus e a transformação que esse poder causa em nós, através do Evangelho, através da palavra de Cristo. No tempo certo, o Senhor, Ele faz o milagre. Ele opera o milagre em nossas vidas. Ele opera o milagre em sua vida. O milagre para esse homem chegou. A espera daquele homem acabou. Eu imagino a alegria e o alívio daquele homem. Jesus, Ele vem e nos toca, irmãos, para vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. Nós éramos paralíticos espirituais. A nossa mente estava cativa e presa a esse mundo. Nós andávamos de uma forma que não agradava a Deus. A nossa vida era só ficar olhando e esperando pelo tanque de Betesda, alguém que nos ajudasse, alguém que pudesse nos dar um fôlego de vida de quem era Deus. Estávamos paralisados espiritualmente. Como a Bíblia fala, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Jesus, Ele veio, tocou nas nossas vidas, irmãos, nos despertou para uma nova vida nele, uma nova vida em Cristo Jesus, para que nós venhamos a anunciar a outros paralíticos, a outras pessoas que estão sofrendo, que Jesus se importa com elas, que Jesus se importa com elas, que assim como Ele fez em nós, como Ele quebrou a nossa paralisia espiritual, como Ele mudou e curou e moveu em nossas vidas, Ele pode mover na vida dessas pessoas e transformar também. Aquele homem andando era um testemunho vivo da glória, da presença de Deus e de quem era Jesus Cristo de Nazaré. Quando todos olhavam, imagina ele 38 anos naquele tanque. Quantas pessoas não passavam naquele tanque e viam aquele homem lá? Quantos às vezes olhavam para ele, coitado, quem vai ajudar esse cidadão aí tanto tempo? E de repente vê um homem andando, levando leito, e acabou. E Deus sendo glorificado, irmãos. Há uma nova vida, irmãos. Há um novo proceder que nós temos com Cristo Jesus. O Senhor, Ele quer que nós venhamos continuar andando com Cristo, expressando a Cristo. Continue sendo um cristão genuíno, continue lembrando daquele que se entregou por ti naquela cruz, fazendo em sua vida, fazendo em nossas vidas o maior dos milagres, que é a vida eterna. Amado, Jesus nos livrou do inferno. Jesus, outrora, estava explicando o que era mais ou menos o inferno, e Ele usou o exemplo de um lixão. Em Jerusalém tinha um local onde eles colocavam os lixos, né? Como tem nos dias de hoje, né? Os lixões da vida aí, né? E ali, ele falou, é um lugar onde o verme parece que não morre. O fogo, não tem o fogo daquele chorume, aquela coisa toda, até aquele fogo no lixão, né? Não é assim, irmãos? Né? Tem aquele fogo. Então, o fogo, ele não acaba, porque os gases do lixo estão ali. Então, ele fez aquela comparação, essa analogia com o inferno. Jesus nos livrou, irmãos, da morte eterna. As pessoas muitas das vezes não estão entendendo, estão aí fora andando, vivendo suas vidas entorpecidas por esse mundo, achando que tudo é isso aí. Não tem.
não tem um preço, não tem uma conta a se ajustar. Muitos debochando de Deus. O Senhor nos curou, irmãos. O Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Continue buscando de Deus aquilo que tanto te incomoda, aquilo que tanto tem tirado, tem te desanimado, aquilo que tem, ter feito os teus olhos colocado e ficar no tanque esperando, coloque os olhos em Cristo, busque dele, porque com certeza, na hora certa, o Senhor glorifica o nome dele nas nossas vidas, do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele e na hora dele. Último ponto. Quando nós esperamos em Deus, quando nós buscamos em Deus, nós recebemos mais do que esperamos. Mais do que esperamos. Esse homem aqui, ele estava esperando alguém que jogasse ele dentro do tanque. Não importava a forma que ele ia cair, da maneira que ele ia ser jogado, mas ele estava esperando isso, alguém que jogasse ele no tanque. E poderia até acontecer de alguém jogar no tanque e ter outro ainda que antes de jogar caísse na frente, ele só ser molhado e não ser curado. Mas Jesus deu a ele mais do que ser jogado no tanque. Aquele homem não foi jogado no tanque. Aquele homem foi curado através do poder e da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele nos dá, irmãos, muito mais do que esperamos. Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora, aquele, ele está falando de Jesus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, ou seja, esse homem estava esperando aqui um mergulho no tanque. Mas Jesus fez infinitamente mais do que tudo o que pedimos. O que você tem pedido a Deus? Ou o que pensamos, conforme o seu poder, que opera em quem, irmãos? Que opera em nós, em nossas vidas. É o poder que operou na vida deste homem. Mas há um preço a se pagar. Esse homem estava há 38 anos esperando. E Jesus vem e surpreende. E é dessa forma que o Senhor age, irmãos. Continue fazendo aquilo que Deus colocou em vosso coração. Continue buscando a Deus um despertamento. Continue vivendo para Deus. Não deixe as circunstâncias e as coisas ao redor tirar a sua motivação de andar com Jesus, ou de esperar por Ele, ou de esperar a mudança, assim como Ele mudou na vida deste homem. O Senhor, Ele move, Ele transforma, e Ele continua olhando para as nossas vidas. Ele não nos separou
antes de sermos formados no ventre de nossas mães, para nos abandonar, não. Ele está conosco todos os dias. Ele fala em Mateus capítulo 28, verso 20, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, se nós fazermos aquilo que ele manda. Não é assim que está escrito lá? Ide, pregar o evangelho, batizando, discipulando, ou seja, fazendo a vontade dele, sendo luz nesse mundo de trevas. Aí ele fala, e eis que estou convosco até a consumação de tudo. Então ele não te abandona, ele não te abandonou, e ele nunca, nunca vai nos abandonar. Amém, queridos? Oremos. Senhor Deus Pai querido e amado, muitas das vezes, Senhor, passamos por momentos como esse homem aqui no tanque de Betesda. Muitas das vezes fazemos planos, pensamos que as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra. Muitas das vezes, ó Deus, nos decepcionamos. Muitas das vezes esperamos e outros pulam na nossa frente. Mas o Senhor nos chama para olhar para Ti. O Senhor nos chama para não ficar olhando as circunstâncias diante do tanque de Betesda, mas que nós venhamos a crer na Tua palavra, crer naquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou aquilo que pensamos. Senhor, continue gerando fé em cada coração, em cada um dos meus irmãos, em cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que, Senhor, o Senhor me mostre a cada um a importância de meditar na Tua santa palavra, a importância de tirar um tempo contigo, de ter uma devocional com o Senhor, todos os dias. Mostra, Senhor, a importância de ser um cristão genuíno. Mostra, ó Deus, a importância de andar e buscar um avivamento, um despertamento através do Teu Santo Espírito, para que possamos impactar este mundo, ó Deus. Assim como o Senhor impactou os nossos corações, assim como o Senhor impactou esse homem através dessa cura. Senhor, cura os pensamentos, cura cada mente aqui nesta noite. Aqueles que precisam ser curados, Senhor, derrama da Tua cura. Nós cremos que o Senhor cura, ó Pai, tanto espiritualmente como fisicamente. Toma em Tuas mãos, Pai. Continue operando os Teus milagres, ó Deus. Toma os nossos amados que precisam de uma cura. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, ó Deus. Tem misericórdia, Jesus. Move, Santo Pai. E glorifica o Teu nome, Senhor. Mais uma vez, eis-nos aqui, Senhor. Continue trabalhando em cada um de nós, operando em nossas vidas e nos firmando na Tua santa palavra, na rocha que é Cristo Jesus. Em Ti, Senhor Jesus, colocamos as nossas esperanças, a nossa confiança. Toma, Pai, em Tuas mãos a nossa vida, os nossos familiares, os nossos amados irmãos e cada pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo. Nós pedimos as Tuas santas bênçãos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está aí no vídeo, que o Senhor possa ministrar, venha ministrar o teu coração poderosamente, em nome de Jesus.